Olá, me chamo Janete Botelho, sou aluna da Universidade Estadual de Goiás, cursando licenciatura em Pedagogia, 7º período. Hoje vou falar sobre diáspora africana. O que define diáspora? Deslocamento normalmente forçado ou incentivado de muitas grandes massas populacionais, originária de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento distintas. Diáspora africana, do artigo da autora Kate Barbosa e o filme Brasil, uma história inconveniente. Tanto o filme quanto o artigo da Kate relata sobre a vinda dos africanos, sobre a escravidão, e sobre as doenças. Os portugueses, eles viam a África como uma fonte de recurso, pois escravizavam para se ter lucro. A venda de escravo era um grande negócio. Quanto mais o escravo era forte e saudável, mais caro ele era. Eles eram expostos em galpões como mercadoria. Os senhores da época iam e compravam o que lhe mais interessava. Muitas vezes, muito navio chegava da África e desembarcava nos portos com 500 a 1.000 escravos. Esses escravos foram trazidos para substituir a mão de obra nativa, porque eles escravizaram os índios, usaram os índios por um bom tempo e depois escravizaram os negros. Esses escravos passavam por muitas dificuldades. Na travessia, principalmente, eles morriam, pois vinham amontoados nos navios, não tinham espaço nem para sentar, nem para deitar, contraíam doenças, porque passavam frio, fome, sede, e aí muitos morriam e eram jogados ao mar. O Brasil, ele se tornou o maior país escravagista, pois era grande produtor e exportador de açúcar. Então, esses escravos foram tragos para trabalhar em trabalho pesado, forçado, nos engenhos de açúcar. Muitos escravos faziam vários trabalhos, não é só o trabalho pesado do engenho, mas eram carpinteiros, as mulheres trabalhavam nas casas, como mucamas, servindo as senhoras. Muitas vezes os senhores envolviam com essas escravas e acabavam tendo filhos mestiços, Então hoje tem muito mestiço, a miscigenação, mas também foi por essa parte da história. Para explicar a dinâmica da mortalidade, da morbidade numa sociedade escravagista, seja ela no ambiente rural ou urbano, deve-se levar em conta vários aspectos ambientais, as condições sanitárias, os regimes de trabalho, as dietas alimentares, vestiários, entre outros. A tuberculose, a varíola e a disenteria estavam entre as principais causas de mortalidade, pois viviam sob condições precárias. Mesmo após a abolição, os escravos sofreram muito, eles não tinham estudo, não sabiam como seguir com a vida livre, estavam aprisionados pela escravidão. Eles não tinham, por morar em lugares precários, sem saneamento básico, acabaram adquirindo doenças, e aí acabavam também por morrer sem ter condições de cuidar da própria vida, de cuidar da própria liberdade. Esses escravos passaram por muitos conflitos para poderem ter liberdade, para poderem se expressar, que muitas vezes eles não podiam, era proibido pelos seus senhores, porque os seus senhores eram seus senhores, seus donos. Então eles eram proibidos de manifestar qualquer tipo de cultura. Eles não podiam, muitos não aceitavam eles manifestarem as culturas deles. Eles tinham que se manter seguindo as regras e as leis deles, dos brancos, Como não tinha leis aqui, então eles sofriam todos os tipos de abuso, de violência. Então era essa vida dos escravos, Eles passaram por situações, e hoje muitos ainda passam, não só negros, Hoje tem muita gente vivendo em regime de escravidão, pessoas de outras etnias que saem do seu país para ir para outro país para uma vida melhor e acabam sendo escravizados, ou então, fugindo um pouquinho do assunto, mas falando sobre a diáspora africana, continuando, foi isso que eu consegui ver entre os dois artigos, o assunto dos dois artigos abordaram o mesmo assunto. Muito obrigado e boa noite.